Olá meus amigos, tudo bom com vocês? Hoje aqui para falar de alguns animes da temporada. Sim, alguns animes que eu meio que já estava um pouco ansioso para serem lançados. Esse formato de vídeo ele é baseado no formato de vídeo que eu assisti há muito tempo atrás. Já vi alguns do VideoQuest, onde eu pego mais de um anime. No caso eles pegavam os mangás, mas eu vou pegar mais de um anime e falar no mesmo vídeo. Então se você curte um desses três aqui, ó, Vinland Saga, Fire Force ou Dr. Stone, se você curte algum desses três e quiser assistir, você não precisa assistir tudo. Fixado no topo dos comentários tem um minuto exato em que começa o vídeo de um desses animes aqui. Então você pode clicar lá, ou se você quiser você pode assistir tudo também, porque tá bem interessante. E vamos começar com Dr. Stone. Quando me falaram deste mangá, falei, meu, lê o mangá de Dr. Stone, tá muito interessante, muito bacana. Eu até comprei o volume que foi lançado ali, lancei um vídeo falando sobre esse volume, o que eu achei, quais foram os meus comentários gerais, e aí foi anunciado o anime. E eu fiquei muito feliz, porque eu realmente quero saber aonde essa história vai. E o mangá, apesar de ser bom, tipo, ter o mangá, porque tem algumas coisas que eles mudam, tá caro. Então é melhor a gente acompanhar o anime. E esse primeiro episódio eu achei muito interessante, porque ele deu um panorama geral ali. Ele adaptou 2 capítulos desse primeiro volume que eu achei que foi muito interessante, sabe? Ele conta que aconteceu algo, que toda a humanidade virou pedra e agora tem esses 2 loucos aí pra fazer com que as pessoas voltem ao normal. E eu acho muito interessante a relação do Senku com o Taijun, né? Porque o Senku, ele é aquele cara inteligente, esperto, cheio das maracutaia e zoeirão pra caramba. E o Taijun é aquele bobão forte, né? Que seria, pegando aqui os filmes de colegial dos Estados Unidos, seria o atleta. Ele é o fortão, mas ao mesmo tempo o bobão. E você pegando eles separados, você vê que o Senku, ele é extremamente metódico, ele faz as coisas ali, ele pega ali todos os termos científicos. E já o Taijun é mais do tipo, mano, só fala que eu tenho que fazer que eu mando bala. E separados eles são bons, mas quando estão juntos, cara, eles são demais. E esse primeiro episódio ele conseguiu dar essa característica de tipo o que está por vir, principalmente na abertura que apareceu no final do episódio. Imagino eu que aquilo seja a abertura, que tem vários spoilers ali pra quem não leu o mangá, que talvez seja interessante você olhar e falar, opa, vai ter treta aí, porque assim, vai ter treta. A gente tem humano, tem treta, é isso. Se tem mais de um humano, vai dar ruim. Mas o que eu achei interessante, que eu gostei, que eu reparei bem nesse episódio, é o carinho que eles tiveram pra focar nos detalhes. Tem muitas coisas assim que eles tiraram, algumas piadinhas ou outra que foi modificada. Afinal o anime é uma adaptação, então não dá pra você colocar exatamente como tá no mangá, mas algumas coisinhas ficaram, principalmente a parte dos cogumelos, onde ele fala do Mario Bros. E isso é interessante porque em Boku no Hero Academia, no mangá, a gente tem várias referências a Mario Bros, e por questão de direitos autorais no anime isso foi tirado, mas aqui não, aqui manteve. Então eu achei isso muito interessante. Eu devo ser sincero pra vocês, só esse primeiro volume do mangá não deixa claro o que aconteceu, por que as pessoas viraram pedra. Então eu quero saber, então eu vou continuar assistindo esses episódios aqui. No próximo vídeo vou trazer aqui mais comentários mais detalhados, mas esse primeiro eu achei que foi um bom primeiro episódio. Você vê a interação dos dois, ele pegando a uva, inclusive essa parte da uva, cara, se você parar na cena em que ele olha a uva, tipo, sem nenhum desenho, só a uva, eu fiquei olhando isso aqui por uns 2 minutos, sem zoar, porque é tão detalhado esse negócio que você não sabe se isso é um desenho ou se é uma foto. Se você colocar isso aqui pra uma pessoa, faz esse teste. Pega essa imagem aqui em Full HD, mostra pra uma pessoa e pergunta, isso aqui é foto ou é desenho? Pra ver o que a pessoa vai responder. Olhando de primeira, cara, isso aqui se passaria por uma foto tranquilamente. Então, o sombreamento, a iluminação, esses detalhes que o pessoal teve cuidado em fazer, eu achei maravilhoso. E a parte final achei legal também, porque assim, no mangá eles estão conversando sobre como fazer isso, como dar tudo certo, os testes, e aqui eles colocaram isso com uma trilha sonora. Enquanto eles estão fazendo todos os testes, tem uma trilha sonora de fundo. A hora que ele tá fazendo a barba, tem uma cena cômica que foi tirada, que é a parte que ele fala a barba, tipo, a Yuzuhira não vai me reconhecer com essa barba, então eu preciso tirar. Aqui deixou isso implícito, sabe? Tipo, ele tirando a barba, foi engraçadinho. Achei que eles adaptaram bem o mangá, eu realmente fiquei empolgado. A trilha sonora eu achei que ficou legal, combinou bastante. Os efeitos sonoros também achei que ficaram interessantes.
Adorei as vozes, vou ser bem sério com você que eu adorei as vozes, achei que elas combinaram muito bem, principalmente o Senku. Eu tenho a sensação que eu já ouvi essa voz em algum lugar, mas a voz dele tem aquele tom meio sarcástico, meio filha da puta, que eu acho que combina bastante com o perfil do personagem. Já o Taiju é aquela coisa meio bobão, então eu achei que ficou legal. A cena dele pulando, tipo, ah, você tá vivo, tudo bom? Essa cena é maravilhosa. Mas enfim, achei interessante o primeiro episódio, eu acho que ele capta bem a essência do mangá e consegue passar isso pra frente e deixar a gente empolgado pra falar, opa, eles conseguiram achar a solução do problema. Mas será que vai ser tão fácil assim reconstruir tudo? Inclusive essa parte eu achei interessante, que tem um negocinho aqui no mangá que não aparece no anime, que ele fala assim, ah, nós seremos o Adão e Eva dessa geração, tô empolgado, porque exatamente essa parte aqui, ó, que, vou ser sincero pra vocês, eu achei que o anime ficou melhor porque ele coloca a parte do sombreamento, a iluminação da fogueira na cara dele. Aí quando ele fala essa parte de nós seremos o Adão e Eva, logo em seguida tem uma piadinha aqui, ó, que o Taiju fala, ei, mas acho que isso vai ser meio impossível. Não sei se eu conseguir ler a piadinha aí, ó. Então esses pequenos detalhes que eu recomendo que além de assistir o anime, você também veja o mangá. Não quer dizer que uma é melhor que a outra, ou as duas obras se complementam, mas obviamente que no mangá tem algumas pitadinhas de humor que foram retiradas do anime por questão de adaptação. E agora vamos falar de Vinland Saga. Este mangá que eu já conheço a história, já sei algumas coisinhas assim, não vou falar que nossa, tudo mais, eu li acho que 2 ou 3 volumes, mas esqueci de tudo, então eu lembro bastante só do que aconteceu neste primeiro volume. Eu já gostei bastante do modo como eles começaram a introdução do episódio, a jogada de câmera que a direção escolheu fazer no Thor, eu achei isso maravilhoso, ele pulando, a câmera vindo na rotatividade, depois mostrando um panorama geral, achei isso maravilhoso, pra não dizer assim, né, tipo, isso foi muito foda, cara, eu gostei, falei, caralho, mas é isso. Essa parte do começo deles brigando foi a melhor parte do episódio, porque o resto foi uma coisa mais tranquila. Eles escolheram adaptar o volume no capítulo 3 e 4 deste primeiro volume, porque é uma coisa que ia ter que ser apresentado uma hora ou outra. E aí no mangá eles colocaram como flashback, mas aqui no anime eles colocaram como história corrida. Eu achei interessante. Não tenho muito o que falar desse primeiro episódio, porque ele conta mais o passado do Thorfinn, né, tentando explicar o motivo do que ele vai fazer, do porquê ele vai fazer, quais são as conexões dele com os outros personagens, o Leaf, por exemplo, né, o Thor, o próprio pai, enfim. É uma coisa que nesse primeiro episódio foi uma coisa mais tranquila. Eu entendo porque a direção escolheu colocar isso logo no começo, porque uma hora ou outra isso ia ter que entrar, e se entrasse como flashback talvez desse uma quebrada no clima, então já joga logo no primeiro episódio e o segundo, o terceiro já começa um pouco mais de ação. Eu particularmente não acho que foi a melhor saída, porque eu acho que o primeiro episódio é aquele que tem que cativar as pessoas. Quem não conhece a história talvez continuasse por causa da animação, que é muito boa, mas quem ficasse assim, puxa, será que vai ser uma história interessante? É que como eu já tenho uma quedinha pela temática de Vikings, eu acho que eu continuaria. Mas como eu já conheço a história, eu tenho certeza que eu continuaria. E se você tá vendo aqui assistir esse primeiro episódio e não sabe se vai continuar ou não, minha dica é: continue. Os próximos vão ficar muito melhores. Se você já conhece, a gente sabe que logo logo tá pra vir coisa boa aí. Mas enfim, não tem muito o que falar desse primeiro episódio. Eu achei realmente que eles fossem começar já na parte do Thorfinn mais adolescente, puxado ali pro adulto, mas eles começaram dele criança. Agora vamos aguardar o próximo episódio, que talvez o próximo tenha mais algumas coisas pra comentar. E agora é hora de falarmos de Fire Force. Esse pra mim que, ó, perfeição de anime. Ótima trilha sonora, ótima animação e uma qualidade excelente de efeitos sonoros que o One Punch Man da segunda temporada deveria aprender como fazer um efeito sonoro, com o que, porra, que pariu, velho, né? É uma coisa que eu falo, que a segunda temporada de One Punch Man, cara, a animação não me incomodou, mas os efeitos especiais foram algo que me irritaram muito. E cara, Fire Force conseguiu fazer algo que o One Punch Man na segunda temporada tentou fazer, mas falhou, que é colocar um efeito sonoro que é estourado, mas não estoura quando a gente ouve, principalmente na questão das explosões. Ficou um efeito estourado, mas não ficou explosivo. E vou ser sincero pra vocês que quando eu vi a dublagem do China, eu falei, porra, eu conheço essa voz. E na hora que gritou, eu tive certeza, eu falei, realmente eu conheço essa voz, é o mesmo dublador do Asta. Só que o grito aqui não ficou tão irritante quanto ficou no Asta, eu achei isso muito legal. E
esse primeiro episódio mostra o Shinra entrando pra 8ª brigada de incêndio, né, no caso da brigada especial que cuida dos incendiários ou os infernais, depende aqui do lugar que você viu. Eu vi como os infernais, então vou manter os infernais porque eu acho que fica muito mais legal, já que eles pegam fogo e tudo mais. Cara, eu acho interessante essa história. Pra você que não conhece, ela basicamente conta a história de pessoas que pegam fogo. Isso foi explicado no próprio anime. São pessoas que de repente começaram a ter combustão, pegar fogo e causar um caô aí. Então tem essas brigadas especiais que cuidam dessas pessoas e meio que colocam elas em paz, tanto a alma que tá dentro ali quanto o infernal. Eu achei muito foda o modo como eles colocaram aqui a trilha, tipo, combinando, casando. Cara, esse começo dele indo pra cima da irmã e salvando ela, o jeito como ele faz, cara, a movimentação de câmera ficou excelente. Eu adorei. Não, sabe quando você tenta segurar o hype pra falar no bagulho, mas você não consegue, de tão bom que ficou? Os personagens ficaram bons e, cara, puta que pariu. Você tem assim, quem assiste One Piece, quem já viu esse canal, sabe que eu gosto bastante da One Piece, sabe que eu tenho o personagem favorito que é o Zoro. E você tem ali o capitão com a voz do Zoro. Mano do céu, eu achei isso maravilhoso, sinceramente. Ai, só delícia nesse anime. E o que é mais legal nesse primeiro episódio de você ver é que os personagens nem todos são iguais. Alguns têm poderes de 2ª geração, o Shinra tem poder da 3ª geração e o Capitão não tem poder nenhum. Mas mesmo assim, o Capitão e a irmã, mas mesmo assim você vê que eles trabalhando em conjunto é interessante. Até é falado isso no começo, né, que tipo, olha, é legal que você quer ser um herói, isso é muito bacana, mas o trabalho em conjunto é mais importante. E é muito legal porque você vê que o Shinra quer ser um herói, não porque ele quer ser o fodão, mas porque ele quer encontrar quem foi o filho da puta que fez o que fez com a família dele, que matou a sua mãe e seu irmão. Principalmente porque ele quer provar para as pessoas que não foi ele, que não é ele o culpado. E é engraçado porque ele tem esse negócio de quando eu fico nervoso eu fico sorrindo. Imagino que tenha relação com algo que a mãe dele disse e principalmente, cara, assim, eu estou gravando esse vídeo, ainda não foi lançado o filme do Coringa, né, o Joker, com o Joaquin Phoenix. E tem uma parte que você vê no trailer que ele tá se forçando a sorrir. Imagino que o fato dele sorrir sempre quando tá nervoso tem a relação com algo que a mãe dele disse pra ele. Tipo, quando você se sentir mal, quando você estiver nervoso, não se preocupa, sorria, que tudo vai ficar bem e tudo mais. Então deve ter algo desse tipo. Por isso que mesmo quando ele fica nervoso, ele sorri, e depois do que aconteceu com a sua família, ele não consegue rir naturalmente, ele fica com esse sorriso, parece que é um sorriso sarcástico, forçado, e é muito fofinho, cara, é muito bonitinho. Assim, no anime, no mangá já me emocionou, e no anime eu chorei, vou ser sério que eu chorei a parte final, quando ele consegue salvar a infernal lá e colocar ela em descanso e de repente tem o marido agradecendo, aí ele dá aquele sorriso dele sincero, cara, aquele sorriso dele fofinho, é muito bonitinho, eu vou querer começar a chorar de novo, é muito emocionante, sabe, tipo, achei muito bonitinho, ou enfim, meu coração. Eu gostaria de falar um pouco mais desse primeiro episódio, mas eu tô um pouco gripado, tá difícil respirar, eu tô começando a passar mal, então eu vou ficar por aqui, espero que você tenha curtido esse vídeo, deixa seu like aí, semana que vem tem mais comentários, ou semana que vem, ou não sei, ainda não decidi qual dia vai ser, mas provavelmente eu vou manter sexta-feira que vem mesmo pra gente falar mais desses 3 episódios. E agora eu realmente preciso ir, que eu tô começando, a minha pressão tá baixando, mas é isso aí, porque esse anime aqui foi muita pressão, meu coração não aguenta, são 3 ótimos animes, é isso, beijo no coração, te vejo no próximo vídeo, espero você lá.